Oi, gente, eu sou a Elinen Creuri e eu vou continuar falando de um assunto que pediram para eu falar, embora ele esteja bem explícito e bem falado em vários outros canais, mas eu acho que sempre tem alguma coisa que a gente pode acrescentar ou falar de uma outra forma. Enfim, eu espero que eu esteja ajudando nessa série Os Elementais, tá bom? Bom, a gente está nessa série dos elementais, eu vou falar nesse vídeo dos elementais do ar. Né? Os elementais do ar correspondem à direção leste e são representados pela cor amarela. Né? Os elementares do ar são os silfos e as fadas. Né? As fadas são sempre as mais lembradas, né? No entanto, como eu disse no vídeo anterior, eu vou repetir nesse também, caso você esteja vendo esse primeiro. Todos os elementais são considerados fadas, de acordo com algumas tradições wicanianas ou de outro tipo de magia, né? Então, algumas tradições consideram que todos os elementais vibram a energia do país das fadas, e eu acredito nisso também. Então, existem fadas, ou seja, elementares de todos os elementos, né? E, especialmente, do ar, porque as fadas que a gente conhece na mitologia, nos contos, etc., são aladas, né? Então, tem asas, então a gente já assemelha, já lembra do elemento ar. Mas existem versões masculinas das fadas, né? Como a gente falou um pouco no vídeo anterior e falando um pouco mais nesse, então não existem só fadinhas bonitinhas, femininas e etc. Claro que se a gente for especificar assim, falar igual a gente falou no vídeo anterior, alguns elementais têm energias femininas e outros masculinas. No caso, os silfos têm energias masculinas e as fadas energias femininas, né? Os silfos, eles são responsáveis pelos furacões, né? Assim como todo elemental, ele faz parte da mãe natureza, né? Eles existiram antes mesmo da evolução do ser humano, antes mesmo do ser humano virar Homo sapiens, eles já estavam lá, eles já existiam e eles já ajudavam na evolução humana. Eles estão dentro da gente, né? Então a nossa respiração está cheia de elementais, o ar que a gente respira. Então os elementais, eles são partículas dos elementos personificadas no arquétipo de fada, personificada no arquétipo de silfo. Uma referência bem legal para você ter noção do que são os elementais é o desenho Pocahontas, né? O desenho da Disney Pocahontas, que mostra muito bem a ação dos elementais na natureza, né? Mostra muito bem todos os elementais. Então, quando vem aquele ventinho assim, que faz uma espiral, aquilo é um elemental, aquilo é um silfo, né? Voltando um pouco ao vídeo anterior, quando eu falei das dríades elementais que moram dentro das árvores, quem assistiu o desenho da Pocahontas, a avó da Pocahontas é uma dríade. Então, ela reencarnou, ela morreu, né? E ela reencarnou como elemental. Eu acredito que isso pode acontecer, eu não acredito que isso é uma regressão, gente. Eu acredito que ser um elemental, dependendo do que você faz para a humanidade, é mais importante e eu acredito que até mais evolutivo do que ser um humano, porque o humano só faz merda nessa terra, né? Enfim, a gente produz tanto lixo que não tá no gibi. Mas enfim, voltando, a gente tá nos elementais da terra. Elementais do ar. E tem muita coisa para falar das fadas, né? Que são os elementais de força feminina aqui, de energia feminina. Claro que a gente tem também os silfos, né? Responsável pelos furacões, pelo vento, de uma forma geral. No entanto, se a gente for parar para pensar,
um pouco do que eu disse também no vídeo anterior, a gente tem elementais e eles fazem parte do caos e da ordem, né? Então, não existe ordem sem caos, não existe caos sem ordem e um precisa do outro. A gente pode considerar que os silfos sejam elementais do caos, porque eles têm uma força mais agressiva, né? Agora, as fadas, elas podem ser elementais da ordem. No entanto, nós sabemos também que existem fadas do caos, né? Se a gente for separar a roda do ano em parte clara do ano e parte escura, a parte escura do ano, da roda do ano, o outono e inverno, nessa parte do ano, reinam a corte das fadas do outono e inverno, né? A corte negra do mundo das fadas, né? E aí, eu estou me referindo a alguns livros sobre o mundo das fadas, que eu vou deixar aí na descrição, onde a gente aprende um pouco sobre essas cortes, né? Então, na parte escura do ano, a gente tem 3 rainhas fadas, né? Essas 3 rainhas, elas se dividem em donzela, mãe e anciã. Então, tem a rainha donzela do mundo das fadas, da corte das fadas, da parte escura do ano, que o nome dela é Oef. Se escreve Aiof, mas se fala Oef, né? E ela é a rainha donzela da parte escura do ano da corte do mundo das fadas. Depois da Oef, a gente tem a mãe, que é a Leananshi. Ai, que nome difícil. É celta, então é meio difícil de falar, mas Leananshi. Eu vou colocar aí na descrição como é que a gente escreve, porque é diferente, né? É a rainha mãe do mundo das fadas. E também tem a Meb, ou Maeve, mas a gente fala Meb, que é a anciã, rainha anciã do mundo das fadas da parte escura do ano, outono e inverno. Por que eu tô falando isso? Porque se você quiser trabalhar especificamente com as fadas, você vai precisar saber com quem que você tá falando, né? E com qual face você quer trabalhar, dependendo da lua, né? Então, se a gente tá numa lua crescente, você vai chamar Oif, né? Que é a donzela. E aí, se você quer entrar em contato com as fadas e a gente tá na lua cheia, você entra em contato com Leanchi e assim por diante, né? Se a gente estiver na parte clara do ano, primavera e verão, as rainhas mudam também. Assim como muda o rei no sabás, né? O rei do azevinho, o rei do carvalho, eles trocam de posição quando a parte clara, a parte escura. Também tem as rainhas, e elas também trocam na parte clara e parte escura. Então, a gente tem, para a parte clara, a rainha donzela é a Aisling, ou Aisling, né? A mãe, Aine, que é a mais conhecida, né? Eine, na pronúncia celta, certa. Ó, trocadilho. Eine, né? E a anciã, que é Titânia, da parte clara, rainha do mundo das fadas, anciã. Então, você pode entrar em contato com ela sempre deixando uma oferenda, né? Fadas adoram frutas doces, leite, mel, hidromel, que é uma coisa que elas amam de paixão, que é uma coisa muito antiga, então assim, é excelente para iniciar um contato, né? Se você quiser que as fadas entrem na sua casa, a sua casa precisa ser um lugar alegre, precisa ser um lugar feliz, precisa ser um lugar limpo, né? Porque as fadas não gostam de sujeira, elas gostam de coisas bonitas, né?
Então você pode fazer um altarzinho para ela, se você tiver como. Se você não tiver como, então pelo menos cultive alguma plantinha, um vaso de uma flor, ou então alguma fonte de água, alguns cristais ali. Ou então deixe uma fruta, ofereça as fadas, convide elas para sua casa. E se elas gostarem de você e perceber que você respeita os seres elementais, se você respeita os seres da natureza, elas vão te respeitar também, né? Então, lembrando que os elementais eles não são nossos servos, né? Jamais você vai mandar num elemental. Eles admiram a gente, sim, porque a gente tem muito poder, né? Eles nos admiram, porém eles não são inferiores a gente de forma alguma, né? Eles são inferiores no sentido energético da coisa, mas eles podem fazer muitas coisas que nós não podemos. E vice-versa. Então tem que ser uma relação de amizade, né? Então jamais você vai mandar num elemental, isso é muito feio. Eles têm um código de ética, né, um código de conduta, em que eles vão trabalhar em prol da harmonia. Então, as fadas da parte clara do ano, elas vão trabalhar a parte da ordem. Então, se você quiser trabalhar a ordem na sua vida, você pode convidar elas, ter um contato com elas e manter esse contato, porque se você começa uma amizade e depois deixa de falar com aquela pessoa não fica chateada com você, com as fadas é a mesma coisa. Então tem que ser uma relação de amizade, cumplicidade e tem que ser uma coisa que dure. Você não vai usar uma fada e depois esquecer dela. Então, se você quiser trazer a ordem para sua vida, chama as fadas na parte clara do ano, né? Nas estações verão e primavera. Se você quiser o caos, toma cuidado para chamar o caos para sua vida. O caos ele tem um lado bom e um lado ruim, como tudo na vida, né? Se as coisas estão estagnadas por muito tempo, o caos é a melhor coisa, né? Porque o caos ele vai transformar aquilo. Então, você pode convidar as fadas na parte escura do ano com muita cautela, né? Para que você não seja aí prejudicado, né? Por um excesso de caos, né? Então, falei demais. Você pode usar a invocação que eu falei no vídeo anterior sobre os elementais da terra. Você pode usar aquela invocação para convidar as fadas para sua casa e elas vão observar os seus valores morais, elas vão observar você e elas vão ver se elas gostam de você e se elas gostarem elas vão ficar, né? E aí pode rolar uma amizade legal, tá bom? E os silfos a mesma coisa, gente, né? Não é porque a gente fala pouco deles que eles não podem ser honrados. Eu, particularmente, gosto muito dos silfos. Eu adoro, assim, sair, tá aquele ventania, assim, eu agradeço muito. Porque aquilo pra mim é tudo, assim, uma energia que vem dos silfos que é maravilhosa. Eu sou totalmente elemental do ar e eu adoro tudo que tem ar, eu adoro. E o ar está em todo lugar, né, gente? Então, assim, é o elemento que eu mais tenho contato. E eu sou suspeita para falar. Mas é isso. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, que eu respondo com todo carinho. Eu espero estar ajudando vocês nessa série dos elementais. Próximo vídeo a gente vai falar dos elementais do fogo, as salamandras. Muita luz. Um beijo, um abraço e blessed be.